Olá, galerinha! Tudo bom? Esse é o Rumo ao UERJ, o maior e o melhor canal destinado ao vestibular da UERJ. E a gente traz para vocês exercícios inéditos sobre as mentiras que os homens contam para a provinha do dia 9 de junho de 2024, do primeiro exame de qualificação, prova objetiva da UERJ, o UERJ Vestibular 2025, para quem vai fazer em 2024. Bom, esse é o único canal que a gente traz exercícios para vocês, que a gente não vende e-book, a gente não vem aqui para vender nada de e-book para vocês, a gente traz exercícios para vocês. E é o único canal que é entre nós, né, gente, que a gente tem esse compromisso de trazer simulados, trazer exercícios, fazer lives antes da redação, esse compromisso de trazer uma educação mais justa, sempre com o compromisso de ajudar o social, sempre com o compromisso de vencer as desigualdades causadas, né, por esse mercado da educação. Né? Lembro bem que durante o ano da pandemia, o ERJ 2021, a gente corrigiu mais de 1.200 redações gratuitas aqui, e a gente vai sempre trazer materiais gratuitos que são de excelência e qualidade para vocês e com antecedência, porque a gente respeita vocês. A gente não quer vender cursinho a uma semana antes da prova, a gente não quer vender material a 1, 2 semanas antes da prova. Então, simbora, chega de papinho e vamos trabalhar, porque esse é o compromisso desse canal aqui. Olha só, eu vou colocar esses 3 exercícios inéditos para vocês, tá? Vai estar aqui no arquivo, no arquivo aqui na descrição desse vídeo, tá? 3 exercícios aí para vocês sobre 2 crônicas do livro As Mentiras que os Homens Contam, padrãozinho UERJ. Bom, a primeira crônica que a gente vai trabalhar é a crônica Seu Corpo, que aqui no livro, gente, quem tem o livro físico, tá? A crônica Seu Corpo é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona crônica, tá? Nona crônica. No cursinho que a gente tem aqui do Rumo ao UERJ, a gente já está trabalhando, a gente já trabalhou as 14 primeiras crônicas, já fizemos 50 exercícios inéditos. Vamos lá? Então, preste atenção numa coisa nessa crônica, que tem uma questão muito interessante, um comando muito interessante, que costuma ser cobrado, tá, pela UERJ, que é o comando que a gente chama de intertextualidade. Acabei dando a resposta da questão, mas isso não importa, tá? O importante é que vocês reparem nisso. Essa crônica Seu Corpo é uma crônica de um homem, né? O livro fala sobre as mentiras que os homens contam, né? É um homem que a esposa tá viajando e ele vai pedir, né? Vai solicitar, né? O nome desse homem, né? Não aparece, né? Não aparece, não aparece, né? É o Francisco, né? É o Francisco, né? A esposa está viajando, né, com os filhos para Rio das Ostras, né, região dos Lagos, e ele pede para a dona Patrícia, né, que é a secretária lá do escritório dele, né, para ficar com ele, ir até o apartamento dele, né, passar uma noite lá. E ela, a dona Patrícia, vai acusá-lo de assédio. Né? Então, é uma crônica muito interessante, que é baseada numa música da Maria Bethânia. Então, dê uma olhada nessa questão aqui, dá uma olhada na música da Maria Bethânia, que você só vai entender essa crônica, né, e os diálogos dessa crônica, conhecendo a música da Maria Bethânia. Então, escutem a música, né? Aproveitem aí também para conhecer, né, Maria Bethânia, e para vocês entenderem esse recurso da intertextualidade. Então, a questão diz assim, a literatura é considerada um meio de produção artístico. Né? A literatura, gente, ela não é uma ciência como a geografia, como a história, né? Que são ciências hermenêuticas, ela não é uma ciência como
a matemática, física, né, química, que são ciências baseadas em dados, né, apurações laboratoriais. A literatura ela é considerada uma das artes, né, assim como a pintura, a escultura, né? Então, a crônica Seu Corpo estabelece uma relação para com a música Seu Corpo, interpretada por Maria Bethânia. Essa relação entre a crônica e a música é chamada de intertextualidade. Galerinha, estudem isso aí. Isso aí está lá no manual, tá? Se você for lá em linguagem, vai estar lá no manual, né? A intertextualidade é um recurso sempre usado. A gente nasce, né? Eu costumo dizer sempre isso, né? A gente nasce numa sociedade já formada, com uma língua, com uma sociabilidade, com produção artística. Então, normalmente, um artista ele evoca outros artistas, um texto evoca outros textos, né, provocando essa intertextualidade, tá? Dá uma olhadinha em intertextualidade, ó. Essa é uma dica que a gente não vê aqui todo dia com questões, né? Aqui no YouTube, né, gente? Cá entre nós, né? Então, vamos lá. Esse é o nosso compromisso com vocês. Questão 2, que é sobre, né, a mesma crônica. Prestem atenção nessa questão 2 aqui, que quando eu a fiz com muita criatividade para vocês, né? E o Oliveira passou não só a dormir no lado da parede, como virado para a parede, encostado na parede, como alguém preocupado em defender seu pênis de uma facada no meio da noite. O que despertou a desconfiança da mulher, que agora não deixa mais Oliveira em paz, né? O Oliveira, depois que ele foi acusado de assédio, né, pela secretária, né, ele ficou com os comportamentos meio infantilizados, né? E nós, homens, né, temos alguns comportamentos infantilizados, né? E a psicanálise estuda isso, né? Outras, né, ciências, né, estudam esses comportamentos bastante infantilizados dos homens, né? Esse trecho da crônica anuncia uma interpretação psicanalítica sobre o comportamento masculino. Então, mais uma vez, né? Aqui a gente tem uma relação de intertextualidade também com a psicanálise, né? De referência com a psicanálise, né? Marque a assertiva que confirma essa interpretação. Bom, vamos lá. Qual é o tipo de comportamento infantil, né, no qual os homens protegem seus pênis? O nome desse comportamento, né, infantil se chama complexo de Édipo de Freud? Não, gente. Complexo de Édipo é sempre uma relação entre o menino e a mãe e a menina e o pai, né? Alienação de Marx? Não. Alienação já foi cobrada em redação da UERJ, né? UERJ 2023, né? Redação que você tinha lá a questão da alienação no comportamento dos clones, né? Então, não é alienação. Dominação carismática de Max Weber? Não estamos falando aqui de carisma, né? Carisma e poder, carisma e dominação em Max Weber. Angústia da castração em Freud? Sim, sim. Vocês sabiam que os homens, né, nós homens, temos essa angústia, né? É uma sociedade falocêntrica, né? Então nós temos essa sempre angústia e preocupação em protegermos os nossos pênis, ainda mais quando estamos errados, que é o caso aí do nosso personagem, né? Quando ele tenta atrair a esposa, né, a família, os filhos, né, com a secretária, né? E quando a mulher, né? E a mulher fica bem desconfiada dele porque ele vai dando esses sinais infantilizados, né? Então, muito bacana essa questão, né? Muito criativa essa questão, né? Da angústia da castração. Eu me lembro que ano passado nós fizemos uma questão inédita que caiu exatamente igual ao UERJ, né? Do conto Copacabana, do Chico Buarque, né? E eu falei do espelhamento entre a Copacabana pobre e a Copacabana rica, né? Esse espelhamento feito no corpo, né, do protagonista da crônica, lida no segundo EQ de 2020, da UERJ de 2024, prova feita em setembro de 2023, né? Então, preste atenção nisso aqui, não é viagem do professor, não, tá? Isso aqui pode cair porque é uma questão de interpretação para além, né, da intertextualidade com a psicanálise, tá? A crônica é trapezista, para a gente fazer a nossa última questão, o vídeo não ficar muito longo e vocês já aprenderem como que faz aí, como que são feitas essas questões pela UERJ, né? Crônica trapezista. Essa crônica, gente, ela é muito interessante porque ela é uma ligação de telefone.
Só que a gente só escuta um dos lados, né? Toda a comunicação é um processo, né, que exige aí um interlocutor. É um marido desesperado que foi fotografado por um jornal no meio do carnaval, né? Enquanto a mulher estava viajando também, né? Então, essa temática da mulher viajando, né? Os homens tentando enganá-las, ó, aparecem aí nessas duas crônicas lidas, né? Faladas aqui hoje nesse vídeo, né? E é uma ligação telefônica, então você tem que saber identificar esses itens do texto, né? Então, aqui, ó, você tem alô, alô, então você tem uma ligação telefônica que você só escuta um dos lados, que é o lado do marido, que vai tentar enganar aí essa esposa. Ó, prestem atenção sempre nessa relação, gente, entre o título da crônica e o conteúdo da crônica, né? Todos os conteúdos fazem, né, uma ligação com os títulos, e a UERJ pode cobrar isso, tá? Então, o que é um trapezista? É alguém que fica, né, fazendo movimentos que são bem delicados, né? Que são, né? Que em qualquer momento ele pode estar colocando alguma coisa em risco, né? É claro que aqui na crônica, né, o risco é o casamento chegar ao fim, né? Então vamos lá. Qual afirmativa expressa a relação entre o título da crônica e o narrador, tá? Então, o narrador trabalha como trapezista de um circo? Não, não é uma interpretação literal, né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês, a gente tem que fazer uma interpretação, certo? Que vai de acordo com o conteúdo do que você lê e o título, tá? Então, não é a letra A. O narrador tenta enganar sua companheira com vários subterfúgios? Exatamente. Então, ele é uma espécie de ele é uma espécie de trapezista, né? Que ele vai tentando enganar a sua esposa para que o casamento não acabe, né, gente? O narrador está bêbado? Não. O narrador acusa sua companheira de mentir como uma trapezista? Não, não. É justamente a questão da mentira está ligado, né, ao masculino no livro As Mentiras que os Homens Contam. Lembrando a vocês, gente, que um dos livros, né, que estavam lá nas opções de escolha eram as mentiras que as mulheres contam. Mas nesse caso aqui, a mentira está ligada ao gênero, né, masculino, nesse caso aqui, tá? Galerinha, então, quem tiver interessado aí nos nossos cursos, né? A gente tem a plataforma própria, com exercícios próprios. Estamos indo agora para a 4ª semana de aula. A gente já tem aí 50 exercícios prontos, tá? Então, sejam bem-vindos aqui ao Rumo ao UERJ, vocês são sempre bem-vindos. Esse é o único canal que, de fato, investe em vocês, coloca aqui os exercícios inéditos, já coloquei propostas de redação desde o início de fevereiro aqui para vocês, tá? Venham participar com a gente. Nosso curso é um sucesso absoluto, a gente tem aula de todas as matérias, né? Só um exemplo aqui para vocês. Segunda-feira, a gente tem aula de redação de 6 às 8. De 8 às 10, a gente tem aula de humanas, de ciências humanas. Quem dá aula de ciências humanas sou eu, né, que sou também historiador. Eu, professor Bruno, né, o nosso professor Bruno, de geografia. Terça-feira, a gente tem aula de biologia com a professora Amanda. Na última terça-feira agora, ela deu 2 horas e 45 minutos de aula, uma aula fantástica. Quarta-feira, a gente tem aula com o professor Rodrigo, de matemática, que é um cara, assim, brilhante. Gente, ele faz toda a aula dele, né, que ele produz, né, ele vai escrevendo, né, fazendo as questões, ele produz um PDF de todas as aulas, com a letra dele ali. Cara, é brilhante o trabalho dele, né? Quintas-feiras, hoje, né, no caso, que eu estou gravando esse vídeo, nós temos aula com o professor Armando, de Química, também, que é um rapaz brilhante. Todos os nossos professores, gente, eles ficam nas plataformas, eles ficam no WhatsApp, vocês têm acesso para tirar dúvidas. Sextas-feiras, né, nós temos aulas de linguagens, que nós fazemos a leitura. Olha só, nenhum aluno meu vai dizer que não leu o livro. Isso é impossível, porque, assim, em todas as aulas, a gente tem um programa do curso, tá? Em todas as aulas, nós lemos 5 crônicas, tá? Discutimos e fazemos exercícios. Por isso que a gente já tem, na 4ª aula, 50 exercícios. Vai ser, eu tenho uma média aí de que nós vamos fazer durante esse curso até maio, final de maio, início de junho, 240 exercícios sobre esse livro. Então, vocês vão ler todas as crônicas, nós vamos discutir todas as crônicas e fazer exercícios. É assim que se trabalha, tá? Não é vendendo aí material sem explicar para o aluno, né?
como é que funciona, sem explicar comando, né? Uma coisa meio jogada, né? Meio não, totalmente, né? Aqui a gente não faz coisa jogada. Valeu, galerinha, esse é o Rumo ao UERJ, beijinho no ombro e vamos que vamos buscar esse A. Um grande abraço, professor André.